Boa noite, meu nome é João e sou morador de Parnaíba, que fica no Piauí. Tenho 70 anos e sou pastor de uma igreja evangélica. Em todos esses anos, já viajei para vários lugares para pregar a palavra de Deus, seja em grandes cidades conhecidas ou pequenas. Eu acredito muito em Deus e em todos os seus ensinamentos, mas também acredito na existência do mal, pois eu mesmo vi uma criatura demoníaca que era ódio e pura maldade. Tudo aconteceu em 1960. Eu ainda estava no início da minha carreira como pastor. Meus superiores me mandaram para uma vila próxima de Teresina, não lembro bem o nome, mas era uma comunidade com cerca de 500 pessoas. Lembro que cheguei lá à noite e não vi ninguém nas ruas, somente as casas com as portas fechadas. Porém, não estranhei, pois em vilas do interior é assim mesmo, todo mundo dorme cedo. No dia seguinte, pela manhã, coloquei uma placa em frente a uma casa que seria da igreja, onde eu iria morar e zelar. Na placa estavam os horários em que aconteceriam os cultos, que seriam na terça, quinta e sábado, das 19 às 22 horas. Até que um homem que passava na rua parou em frente à casa e me disse: "Boa tarde, pastor. Esses são os horários dos cultos?" Eu, entusiasmado com a curiosidade do senhor, logo respondi que sim. Ele então me respondeu o seguinte: "Se fosse de dia, eu ia, mas quando escurece, eu não vou, não." Logo perguntei o porquê. E ele começou a falar que por aquelas bandas estava aparecendo um lobisomem, e as pessoas tinham muito medo dele, não estavam nem saindo mais de casa à noite. Disse que se fosse eu, não ficaria até tarde com as portas abertas. Ouvi o que o senhor falou, mas não acreditei, pois poderia ser alguém querendo me assustar. Ele então se despediu e continuei arrumando o local em que aconteceriam os cultos, pois fazia tudo sozinho, já que não tinha ajudantes. Durante aquele dia, umas 7 pessoas me falaram a mesma coisa sobre o lobisomem. E foi aí que comecei a querer saber mais sobre ele. Naquela noite, não ia ter culto e resolvi conhecer um pouco a vila e as pessoas que moravam lá. Quando escureceu, por volta das 18 horas, ainda tinha poucas pessoas fora de casa. Distribuí alguns panfletos bíblicos e conversei com algumas pessoas. Depois voltei para casa e foi naquela primeira noite que vi o demônio. Era por volta da meia-noite. Não estava conseguindo dormir por causa dos mosquitos. Não aguentando mais, levantei para ir ao banheiro e quando estava prestes a sair, ouvi um barulho estranho no quintal. Resolvi espiar pela janela e foi quando vi uma criatura de 4 patas farejando o chão. A coisa roncava muito alto, tinha orelhas grandes e pernas curtas. Algo medonho e assustador. Lentamente, comecei a sair dali e enquanto ia para o quarto, ainda dava para ouvir o ronco do monstro no quintal. Orei para que Deus afastasse aquilo dali e tentei dormir novamente. Mas naquela noite, vez ou outra, acordava assustado. Parecia que a qualquer momento aquela fera invadiria a casa e me atacaria. Graças a Deus, nada disso aconteceu. Pela manhã seguinte, resolvi mudar os horários dos cultos para mais cedo, pois os relatos dos moradores eram reais. Então passei a fazer os cultos das 17 às 20 horas. Mesmo com medo, continuei confiante na palavra do Senhor. Foi assim por uns 3 meses, até que numa noite, uma irmã da igreja foi até minha casa e pediu para eu ir orar pelo filho dela, que estava quebrando tudo dentro de casa, possesso. Fui junto com ela e o marido de charrete. Chegando lá, o rapaz estava bem alterado, mas depois de uma boa oração ele se acalmou. Isso foi por volta das 22 horas. O marido não queria me deixar voltar sozinho, com medo do lobisomem, pois o caminho estava deserto. Mas eu insisti em ir sozinho e esse foi o pior erro da minha vida. Após me despedir, fui andando por aquele caminho escuro, sem iluminação. Na estrada só ia eu, até que vi bem longe, no alto de um morro, uma pessoa andando,
Continuei andando e olhando naquela direção até notar que a coisa se jogou dali e começou a rolar morro abaixo. Enquanto rolava, dava para ouvir um urro alto que jamais vou esquecer. Com medo, comecei a correr o mais rápido que pude até conseguir chegar em casa. Tranquei as portas e fiquei na sala orando por aquela aberração. Em menos de 5 minutos depois que fechei a porta, comecei a ouvir um grunhido junto com roncos. Com certeza aquilo tinha me seguido e, por sorte, eu já estava dentro de casa, protegido. A coisa ainda ficou um tempo ali, mas logo foi embora. Só então consegui descansar, mesmo sem dormir direito naquela noite. Tive que conviver 4 anos com aquela aberração. Eram vários os relatos daquela criatura, sempre alguém que viu de longe ou que ouviu de perto. Por sorte, aquilo não atacou ninguém. Fiquei naquela vila uns 4 anos até ser mandado para outra cidade. Nunca mais tive notícias daquela região. Já comentei isso com outros pastores e eles dizem não acreditar em homem que vira bicho. Alguns até acreditam, mas dizem ser o cão do inferno, pois neste mundo existe o bem, mas infelizmente também temos que conviver com o mal.